Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí para mais um vídeo, tá? Falar aí continuar falando sobre o período do nazismo, né? Nós vimos as características desse modelo aí de ditadura, de governo que vai assumir a Alemanha, né? Durante a década de 30 até 45, com o término da Segunda Guerra Mundial. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre talvez o período que tenha sido o período mais trágico, mais violento, né, para a humanidade, né, que é o período do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos entender aí como é que funciona. Nós vimos na aula passada sobre os movimentos neonazistas. Eu coloquei aí alguns vídeos para a gente pensar, eu coloquei algumas questões para a gente refletir lá na nossa última aula, e eu coloquei uma série de vídeos que tratam desse tipo de pensamento, né, na atualidade, que a gente vai dar o nome aí de neonazismo, tá? Tu sabes que desde quando a gente estudou o fascismo na Itália, nós temos a plena consciência, tá, que os dois tipos de ideologia, de modelo de pensamento, né, de visão de mundo, política, econômico, social, elas estão ligadas, o nazismo e o fascismo, o que a gente vai chamar de nazifascismo, tá? São modelos totalitários de extrema direita, não é verdade? Nós já sabemos disso, nós sabemos quais são os tipos de visões, direcionamentos, né, ideológicos que esse tipo de pensamento tinha em relação a algumas minorias. É um sistema baseado no ódio, na verdade, e o ódio sobretudo ao que é diferente, né, o que não é aceitado pelo regime. Então hoje a gente vai ver a expressão máxima desse ódio, não é, refletido no que a gente vai chamar de solução final, beleza? Mas vamos entender aqui primeiro esse slide aqui. Olha só, a base então desse nazismo, né, como vocês já sabem, né, é a ideia de controle total da comunicação social, né? As bases de pensamento elas têm que ficar restritas ao que o regime aceita, né, o que o regime permite que você pense. Então eles utilizam da questão da censura, tá? É um mecanismo de controle das ideias e das informações dentro desses regimes, como você já sabe. Para ajudar a criar um estado mais totalitário, havia o que a gente chama de seções de assalto, né? Que as seções de assalto são as AS, exatamente simbolizado pelo que eu coloquei na aula passada sobre aquelas milícias, né, de cunho paramilitares que davam apoio a Adolf Hitler antes mesmo dele conseguir alcançar o poder político. Eram chamados camisas pardas, né, ou camisas marrons, tá bom? E essas AS, elas vão dar origem depois às seções de segurança, de forma já institucionalizada. Depois que Hitler toma o poder, ele vai criar as SS e a Gestapo, né, que são as polícias secretas, e a força de controle ali é uma força interna, uma força próxima a Adolf Hitler, que vai se transformar na SS, tá bom? Para gente ter uma ideia desse poder de controle máximo no líder, né, executivo, na figura de Adolf Hitler, quando Hitler alcança, né, o posto de chanceler da Alemanha, que ele vai se tornar líder ditador máximo da Alemanha, né, após a morte de Hindenburg, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai executar todos aqueles homens, todos aqueles sujeitos que deram apoio para ele na escalada de poder de Hitler antes dele assumir, que eram exatamente pessoas que vão organizar as sessões de assalto para ele, tá bom? As SS. Esses caras eles vão ser mortos numa noite só, na chamada Noite das Facas Longas, onde ele vai pegar líderes mais próximos a ele após a tomada dele de poder e vai mandar invadir a casa de todos aqueles que antes o apoiavam, né, durante a sua escalada ao poder. Para quê? Para que não exista nenhuma pessoa que possa dizer assim: olha, eu te ajudei, não concordo com o que você está fazendo agora, e venha tentar derrubar ele do poder. Então ele manda assassinar todos aqueles que o ajudaram a tomar o poder, né? Então é algo bastante característico desse totalitarismo de poder, tá bom? Para educar os jovens, como a gente já sabe, para conseguir penetrar na sociedade de forma coesa, eles os utilizavam da educação, tá?
da alienação por meio da educação. É o que vai transformar, vai criar aí o que a gente chama de juventude hitleriana ou juventude hitlerista. Inclusive tem um filme fantástico que trata sobre isso, que eu vi agora recentemente, que eu indico muito a vocês. Ele foi indicado inclusive ao Oscar, que é Jojo Rabbit, tá? O nome do filme é um filme alemão, é fantástico o filme. Fala sobre a história de um garoto alemão que carrega aquela mentalidade, aquela visão de mundo de uma Alemanha forte, de um herói, né, na figura de Hitler. E ele vai ser treinado ali pelas forças desde jovem, né, nos campos de treinamento, lá de acampamento, entre aspas. É muito interessante o filme, ele é bem tocante, é bem emocionante, vale a pena vocês assistirem, tá? E para divulgar essas ideias, né, do regime político, usava-se a propaganda. Então nós temos aí um tripé, ou um quadripé, né? A censura, a força de violência de controle através da SS, da Gestapo. Nós temos a mentalidade sendo formada através dessas crianças aí da juventude hitlerista. E por último, a massificação dos ideais nazistas através da propaganda. Beleza, gente? Olha só. Essa alienação do povo alemão, ela se mostra tão profunda, né, que eles eram capazes de apoiar qualquer tipo de medida adotada pelo regime nazista, qualquer tipo de posicionamento, de decisões, o povo acatava sem nem criticar, sem pensar a respeito, eles simplesmente acatavam, tá bom? Diante dessas tomadas de decisão, vai existir o que a gente chama de Holocausto, né? O Holocausto judeu, que vocês já devem com certeza ter lido, ouvido falar em livros, discos, filmes, games de videogame, enfim, tá? É o que a gente chama de A Solução Final. Até a conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 42, é o que vai definir, né? É a assinatura e a definição que eles fariam o extermínio total, tá, do povo judeu. Todos esses que estivessem, né, prisioneiros aí do regime nazista. Vai definir o extermínio. A política nazista, então, ela estava focada, gente, a forçar, primeiro, a imigração dos judeus para leste, para a Europa dominada, né, para a Polônia, por exemplo, mas também para a Palestina, tá? Por exemplo, além disso, os judeus eles eram confinados em guetos e campos de concentração, em condições subhumanas, e eram mortos por motivos banais, tá, gente? Ou seja, no primeiro momento, vamos pegar esse judeu, né, que para eles é uma raça fraca, lembra disso? Eles vão atrelar a religião judaica a uma ideia de raça, tá? Que até é um erro, né? É uma incongruência aí que os nazistas pensavam estar certos, né? Eles vão atrelar a ideia de religião à ideia de raça. Então, essa raça inferior, ela teria que ser controlada dentro da Alemanha, dentro da Polônia, dentro dos países dominados, tá? Que é para não contaminar a raça pura, a raça superior, que seria a raça ariana. Então, são criados, no primeiro momento, os guetos, né? O maior dele foi o gueto de Varsóvia, né, na capital polonesa, em que centenas de milhares de pessoas ficaram presas através de muros numa região da cidade. Ali elas não tinham abastecimento de comida, de luz, de água, de nada, né? Era só uma forma de excluir, de separar de fato ali, gente, né? É uma coisa muito brutal. Esse foi o primeiro momento, né? A primeira tomada de decisão. Após isso, eles começaram a criar, já no início da guerra, mas começaram a ampliar mais, né? Depois da continuação da guerra, os campos de trabalho forçados. Então os judeus eles eram escravizados, literalmente colocados nesses campos para trabalhar até a morte, tá bom? Isso era o segundo momento, até que veio a tal da solução final, né? Que começa então o Holocausto, ou seja, o extermínio completo, em que vão ser instalados dentro desses campos de trabalho forçado, que a gente vai chamar de campos de concentração, tá? E depois vão ser criados os campos de extermínio, em que dentro dos campos de concentração vão ser pensadas várias formas de matar em massa. No primeiro momento, através de assassinato sumário por arma de fogo, os soldados alemães
alemãos eles matavam os judeus com tiro na nuca, mas isso foi percebendo que trazia uma baixa moral à tropa, porque afinal de contas eram milhares de pessoas mortas por dia. Os soldados, mesmo acreditando no ideal de que eles precisavam matar aquela raça inferior porque ela era prejudicial à Alemanha, né, e ao Terceiro Reich, mas aquilo trazia efeitos psicológicos porque são seres humanos, inevitavelmente, e o próprio oficialato nazista percebeu isso, essa influência negativa. Então eles começaram a ver, tentar achar modos de matar que não fossem tão prejudicial aos soldados alemãos. Eles estavam pensando em ver exatamente uma forma de matar mais e mais rápido e sem ter muito custo. Então eles desenvolveram primeiro câmaras de gás, onde era atrelado a descarga do caminhão, para você ter uma ideia, tá? Tubos, e esse caminhão ficava queimando lá, o motor queimava o diesel e o gás carbônico ia para direto de uma sala onde esses prisioneiros eram colocados ali, ou caixas de caminhão, né? Dentro de caminhões mesmo, onde eles entravam no baú do caminhão e o gás carbônico subia lá e, enfim, matavam em algumas horas, né, todo mundo asfixiado. Mas isso também não estava sendo muito útil para os alemães, né? Eles queriam matar mais, e aí veio a chamada câmara de gás, né? Um cientista alemão desenvolveu um tipo de gás que era muito, base de cianureto, que era muito eficaz na morte, era muito rápido, e aí foi desenvolvendo, estruturando tudo, tá? Construindo essas câmaras dentro dos campos de concentração. Então eles falavam basicamente que os judeus iam tomar banho, né? Se despiam já, ficavam sem roupa, justamente para não ter o trabalho de queimar as roupas, né? E entravam lá na sala, tinha tudo lá em cima como se fossem chuveiros comunitários, mas na verdade em vez de água saía o tal do gás, tá? E aí começou a morte em massa dessas pessoas, né? Depois elas eram cremadas, né? Esses fornos ainda existem, inclusive, em vários campos de concentração que ainda existem como lugar de memória hoje, como museu, né? O campo de Auschwitz talvez seja o mais famoso, fica na Polônia, e lá ainda existem alguns fornos também, onde eram cremados os corpos, né, desses judeus assassinados, tá, gente? Então você tem ideia aí da estrutura que esses caras pensaram para materializar o ódio que eles sentiam pelas diferenças, né? Foi algo brutal, morreram mais de 20 milhões, aproximadamente 30 milhões de pessoas, de judeus, só durante o Holocausto, só durante a solução final, que era uma forma deles entenderem que, tipo assim, olha, nós temos que cumprir nossa meta, que é exterminar com essa raça inferior. Então a solução final foi essa tomada, tá? Nós temos aí então alguns campos, ó, campo de Dachau, campo de Belsen, de Ravensbrück, tá? São campos de concentração, e os campos de extermínio, como estou te falando, como Auschwitz, Auschwitz II, Belzec, Sobibor, Treblinka, tudo no leste da Europa, gente, tá? É um capítulo muito obscuro da história da sociedade, né? E a gente percebe o que o ser humano pode fazer com o outro através do ódio, através de pregar, sobretudo, superioridade e inferioridade entre raças, né? E eu trago mais uma vez o gancho que a gente tem que lembrar que isso não está só no passado, tá? A gente percebe até hoje muitas disposições de pensamento similares ao nazismo, ao fascismo, até hoje, como ficou claro nos vídeos que a gente trabalhou na aula passada, tá? Aqui eu te apresento algumas imagens dos campos de concentração. Vocês com certeza já devem ter visto algum filme, né? Mas olha só, é bom lembrar que não foram só judeus, tá? Que foram parar nesses campos de concentração e de extermínio. Nós temos, sobretudo, ciganos, tá, gente? Aqui nós temos uma foto, ó, de homens ciganos aguardando transporte para um campo de extermínio. Eles não sabiam nem para onde eles iam, tá? Durante o regime. Aqui nós temos um judeu, ó, no campo de extermínio, onde eles dormiam, em forma de beliche de madeira, só, enfim, a condição subhumana, né? De muito trabalho, pouca alimentação e por fim a morte, tá? Além disso, homossexuais, muitos poloneses também foram para lá por causa da origem eslava deles, tá bom? Aqui eu te trago algumas recomendações, tá bom?
sobre alguns filmes e livros que você pode estar estudando, pode estar lendo, assistindo um filme e aprendendo um pouco de história, tá, gente? Por exemplo, nós temos esse filme O Menino do Pijama Listrado, que retrata essa realidade do campo de concentração. Por que pijama listrado? Se você for ver o filme, você vai entender, mas geralmente era o uniforme do campo de concentração que os judeus recebiam, era essa roupa listrada aí, tá? Nós temos também a história, as memórias do livro escrito, na verdade foi um diário escrito pela menina Anne Frank, tá? Uma menina judia que ficou sobrevivendo durante grande parte da guerra em porões abandonados nas cidades, e talvez seja o livro de memória de um judeu, principalmente por se tratar de uma criança, que seja mais publicado na história, seja o diário de Anne Frank, tá? Você pode procurar, tem PDF fácil para baixar, tem até alguns resumos no canal do YouTube, que vale a pena você entender a história dessa garota judia, tá, que foi perseguida pelo regime nazista. Além desse filme e do livro, nós temos o filme que eu te indiquei, que é o Jojo Rabbit, que é fantástico, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Infelizmente não é um tema muito triste, né? É um tema muito tocante sobre o Holocausto, mas é importante a gente ter noção de que na história, quando a gente não sabe, né, conhece o passado que já ocorreu na sociedade e em diversos contextos aí, a gente fica às vezes com uma sensação de que pode acontecer novamente, tá? E quando acontece, quem não conhece a história não percebe que essas coisas estão se repetindo ou venham a se repetir, né? Então é importante vocês saberem do peso em que conhecer a história tem, né? Da necessidade, tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Beijo a todos e todas, se cuidem. Tchau, tchau, até a próxima.